Quando Deus fala, não importa o que falam. Em Gálatas 1, versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Existe uma fase na nossa vida em que precisamos aprender uma coisa muito importante. Nem toda voz merece autoridade sobre aquilo que Deus falou conosco. Pessoas podem não entender sua caminhada, podem questionar suas escolhas, podem olhar para as circunstâncias e dizer: isso não vai acontecer. Você está sonhando demais. Isso não é para você. Desista. Mas existe uma voz que está acima de todas as outras, a voz de Deus. Quando Deus fala, você não precisa convencer todo mundo. Você precisa obedecer. Nem todo mundo vai entender aquilo que Deus revelou a você. José recebeu um sonho de Deus, mas seus próprios irmãos não compreenderam. Davi foi ungido para ser rei, mas continuou sendo tratado como alguém pequeno. Noé construiu uma arca quando ainda não havia sinal de chuva. Imagine quantas opiniões eles tiveram que enfrentar. Quem vive pela voz de Deus precisa aprender a não depender da aprovação das pessoas. Às vezes Deus vai te pedir para caminhar por um caminho que ninguém ao seu redor entende. E tudo bem. Você não precisa que todos entendam aquilo que Deus colocou dentro de você. A opinião das pessoas não pode ser maior que a palavra de Deus. Existe uma diferença entre conselho sábio e opinião humana. Nem toda crítica é uma direção. Nem todo não vai dar certo veio de Deus. Nem toda porta fechada significa que você deve desistir. Por isso, antes de perguntar o que as pessoas estão dizendo, pergunte o que Deus falou. Porque quando você conhece a voz de Deus, começa a discernir quais vozes deve ouvir e quais deve deixar passar. Obedecer a Deus exige coragem. Às vezes, viver o que Deus falou significa continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. Significa permanecer fiel quando parece que nada está acontecendo. Significa esperar quando você queria respostas imediatas. Significa dizer: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei quem falou. Essa é a essência da fé. Abraão saiu sem saber exatamente para onde estava indo. Ele não tinha todas as respostas, ele tinha uma palavra. E uma palavra de Deus é suficiente para dar direção à vida inteira. Então não permita que a voz das pessoas faça você abandonar a promessa. Talvez alguém tenha dito que você não conseguiria. Talvez alguém tenha diminuído aquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez você tenha começado a duvidar de si mesma porque ouviu tantas vozes dizendo o contrário. Mas hoje Deus pode estar te lembrando: eu não te chamei para viver de acordo com a opinião das pessoas. Eu te chamei para viver de acordo com a minha vontade. Você não precisa provar nada para ninguém. Continue obedecendo. Continue orando. Continue esperando. Continue fazendo a sua parte. Porque quem prometeu continua sendo Deus. Quando Deus fala, a nossa responsabilidade é permanecer. Existe algo que precisamos entender. Promessa não significa ausência do processo. Deus pode falar hoje e o cumprimento acontecer muito depois. Entre a palavra e o cumprimento existe um processo de amadurecimento. José recebeu o sonho antes de chegar ao palácio. Davi recebeu a unção antes de assumir o trono. Abraão recebeu a promessa antes de ver o cumprimento. Então, se Deus falou e ainda não aconteceu, não significa que Deus esqueceu. Talvez Ele esteja preparando você para aquilo que você pediu. Para ministrar a muitas mulheres, para levar o amor para um casamento de acordo com a vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje, o processo.
Mas você sabe o que Deus falou. As circunstâncias estão gritando ao contrário. As pessoas estão falando ao contrário. O tempo está passando. E você começou a pensar: será que eu ouvi mesmo o que Deus falou? Será que Deus disse isso mesmo? Hoje eu quero te lembrar: não abandone uma palavra de Deus por causa de uma circunstância momentânea. Se aquilo que você recebeu está alinhado com a palavra de Deus, continue buscando, continue discernindo e continue obedecendo. Não viva para provar que as pessoas estavam erradas. Viva para permanecer fiel ao que Deus te chamou para viver. Porque no final não será a opinião das pessoas que determinará o seu propósito. Será a fidelidade de Deus. Então declara comigo: eu não vou viver pela voz das pessoas. Eu vou viver pela voz de Deus. Não vou abandonar minha fé por causa das circunstâncias. Não vou desistir porque alguém não acredita em mim. Não vou permitir que uma opinião humana seja maior do que aquilo que Deus falou. Eu vou continuar. Eu vou obedecer. Eu vou esperar. Eu vou confiar. Porque se Deus falou, Ele permanece fiel. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, verso 8. Quando Deus fala, não importa o que falam, a última palavra continua sendo dele. Que Deus te abençoe.